Irmãos, hoje vamos falar de algo também muito importante. Vamos falar de 3 assuntos importantes para nós. Nós vamos falar, irmãos, de disfarce, engano e mentira. 3 assuntos: disfarce, engano e mentira. Mas o primeiro assunto, irmão, nós vamos falar de Jeroboão, que foi rei de Israel. Jeroboão foi aquele que era servo de Salomão, e como diz a palavra, era um servo, um varão laborioso, e Salomão pensava em colocar ele sobre todo Israel. Seria como um ministro, primeiro-ministro. Nós vamos ler aqui, irmãos, o capítulo 14 de 1 Reis. Capítulo 14 de 1 Reis. Falando a respeito de Jeroboão. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: Levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheça que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que ela está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos, e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aías. E já Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim lhe falarás. E há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: Entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Eu sou enviado a ti com duras novas. Aqui, irmãos, nós vemos astúcia. A pessoa querendo enganar um homem de Deus. Querendo enganar um homem de Deus. Ele não quis ir, mandou a sua mulher, porque realmente Aías ia conhecer a sua voz, porque Aías foi quem profetizou quando eles iam para o campo, quando Jeroboão, servo de Salomão, ia para o campo, e a Bíblia diz que ele vestia um vestido novo. E eles iam andando. E foi quando o profeta Aías profetizou a ele que ele reinaria sobre 10 tribos. E assim aconteceu, irmãos. Assim aconteceu. E Jeroboão, irmãos, foi esse Jeroboão, houve 2 Jeroboão, Jeroboão I e Jeroboão II. Houve 2 Jeroboão. Então ele bolou esse plano para saber o que seria daquele menino, que ia acontecer com ele, se ele viveria ou morreria. Ele mandou que a sua mulher se disfarçasse. Mas diante de Deus, irmãos, não há disfarce. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Todos nós estamos nus perante a face do Senhor. E ela se disfarçou e foi, irmão. Mas ela não sabia
que o Senhor tinha falado com o profeta Aías. Ela não sabia que o Senhor ia falar com o profeta Aías. E ela, quando foi entrando, o profeta Aías disse: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Eis que eu sou enviado a ti com duras novas. Irmãos, nós vemos na Bíblia também um outro homem chamado Acabe. Primeiro Reis, capítulo 22, também, nós encontramos lá. A mulher de Jeroboão, ela foi descoberta. Agora nós vemos aqui também Acabe. Capítulo 22 e verso 29. Assim o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade, e disse o rei de Israel a Jeosafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste os teus vestidos. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que era 32, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo os chefes dos carros a Josafá, disseram eles: certamente, esse é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém, Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros que não era o rei de Israel, deixaram-no de segui-lo. Então um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. Irmão, não tem como se esconder de Deus. Não há como se esconder de Deus. Todos nós estamos patentes diante de Deus. Acabe quis, irmãos, jogar o exército contra Josafá, porque conhecendo Josafá com as vestes reais, os soldados da Síria pensaram que Josafá era o rei de Israel. Mas o assunto de Deus era com Acabe. E diz que um soldado, na sua simplicidade, entesou seu arco e atirou. E a flecha foi diretamente em Acabe. Ninguém se esconde de Deus. Deus disse na sua palavra: quem colocaria sarças diante de mim? Eu iria contra eles e os queimaria. Quem pode se levantar contra Deus e não receber, irmãos, a recompensa contrária? Somente as pessoas que não têm entendimento. Jeroboão quis enganar Aías. Acabe quis enganar os sírios. Mas os sírios estavam ali porque Deus mandou eles contra Acabe. Então ele não podia se esconder de Deus. Nós vemos, irmãos, aqui mais adiante, Atos capítulo 5, verso 1 a 10. Atos capítulo 5, verso de 1 a 10. Atos capítulo 5, de 1 a 10. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias,
porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendendo-a não estava em teu poder? Porque me formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja só, irmão. Quando quer se enganar a Deus? Quando quer se enganar o homem de Deus? Jeroboão mandou a sua mulher, disfarçada, para falar com Aías. Ananias quis enganar Pedro, mas o Espírito que avisou Aías a respeito da mulher de Jeroboão, que ia lá falar com ele, também esse mesmo Espírito avisou a Pedro, deu a entender a Pedro que Ananias estava mentindo, irmão. Não se pode mentir para Deus. Muitas vezes nós mentimos, irmão. Muitas vezes nós queremos buscar enganar a Deus, encobrir as coisas diante de Deus. E Pedro falando isto, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Veja só, irmãos. O filho de Jeroboão, o menino morreu. O menino morreu. Porque Deus tinha falado que assim que ela entrasse na cidade, o menino morreria. Agora aqui nós vemos Ananias morrendo porque procurou enganar a Pedro. Pedro disse, irmãos, uma palavra importante: não mentiste aos homens, mas a Deus. Não se pode mentir para Deus, não se pode querer enganar a Deus, irmãos. Nem pensar. Não se engana a Satanás, quanto mais a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Foi Ele quem nos projetou, foi Ele quem nos criou. Como vamos enganar Ele? Nós vemos aqui também, irmãos, no livro de Lucas, capítulo 22, 44 a 48. Lucas 22, 44, 47 a 48. Falando a respeito de Judas. E estando ele, quando Jesus foi preso, irmãos. Lucas 22, 47 a 48. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão e um dos 12 que se chamava Judas ia diante dela. E chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Porque Judas tinha dado um sinal, irmãos, aos sacerdotes, aos judeus, que aquele a quem ele beijasse era ele, era Jesus. E Judas disfarçou-se para não chamar a atenção de Jesus com um beijo. Mas Jesus já conhecia ele. Ele foi posto entre os 12 somente para fazer esta obra. Somente para isso. Ele foi posto lá. Então ele procurou enganar a Jesus. Procurou enganar os discípulos. Mas Jesus já sabia. E foi revelado Judas. Mas uma coisa importante, irmãos, está aqui no livro de Salmos, no capítulo 139 de Salmos. Aqui o Senhor nos revela tudo, irmãos, sobre nós e sobre ele. Nós vamos ler aqui no capítulo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu
assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavras alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que a não posso atingir. Para onde me irei eu? Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins e cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Veja aqui, irmãos, o que é tão maravilhoso. Como pode se esconder de Deus? Aqui, Davi narrando, falando estas coisas maravilhosas. Davi falando isto aqui, irmãos. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Nós não existíamos, irmãos, quando Deus nos conheceu. Como podemos esquecer? Como podemos fugir? Como podemos querer enganar a Deus? Não há como enganar a Deus. Não há como se disfarçar diante de Deus. Não tem como disfarçar diante de Deus. Deus, ele é sabedor de todas as coisas. Se eu vivo até hoje, irmãos, porque Deus já me conhecia antes de eu me formar. Antes de meus pais se casarem, ele já me conhecia, ele já sabia. Ele já sabia de tudo quanto eu ia fazer, de mal ou bem. Ele já sabia de tudo. Ele já sabia de tudo. Quanto ali a mulher de Jeroboão quis enganar o profeta Aías. Deus revelou ao profeta Aías o que ia acontecer. E mais adiante, irmãos, mais adiante encontramos coisas e mais coisas. Não se pode se esconder de Deus, não se pode querer, irmãos, enganar a Deus. Não há disfarce, irmãos, diante de Deus que ele não venha ser revelado. Porque Deus conhece todas as coisas. Ele que nos guia, ele que sabe do que eu vou fazer amanhã, do que nós vamos fazer amanhã. Eu, daqui a uma hora, eu não sei o que eu vou fazer. Ele já sabe. Se eu falo que eu vou fazer algo daqui a uma hora, ele já sabe, antes de que eu abrisse a boca para falar. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas.
Este Salmo, irmão, 139, irmãos, deveria estar na nossa boca todo o tempo, para nós saber realmente quem é Deus. Aqui, irmão, Deus se revela a nós maravilhosamente, de um modo que nós não compreendemos direito. Ele nos revela nesse Salmo 139. Aqui, irmão, nós podemos realmente conhecer quem é Deus, quem Ele é, quão poderoso Ele é, quão onisciente Ele é. Aqui nesse Salmo, nós podemos entender tudo a respeito de Deus. O que Ele faz e o que Ele é. Irmãos, vamos ser honestos para com Deus. Se nós pecarmos, irmão, vamos confessar ao Senhor. Se nós pecarmos hoje, vamos confessar ao Senhor, vamos pedir a sua misericórdia. Porque Ele é um Deus bom e maravilhoso. Foi Ele que nos fez, irmãos. Foi Ele que nos fez. Porque Jesus, irmãos, Ele diz lá, nas suas palavras, que Ele deixou tudo para nós. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Não foi vós que escolheste a mim. Ele falando que não foi nós, irmãos, que escolhemos Ele, mas Ele foi quem nos escolheu. Por que Ele nos escolheu? Porque Ele já nos conhece, irmão. Por que uma pessoa, irmãos, uma pessoa do mal, uma pessoa que matou, uma pessoa que roubou, uma pessoa que fez toda espécie de mal sobre a face da terra, e ele continua fazendo, e um dia ele se chega para Jesus e pede misericórdia e Jesus o perdoa. Porque Jesus já sabia, irmão, que um dia ele ia reconhecer a ele como seu Salvador. Então já estava tudo escrito, irmão, como diz aqui. Que ele já sabia de tudo que nós temos, nossos ossos, nossa pele, tudo em nós. Ele já sabia quando nenhuma dessas coisas, nenhuma dessas partes ia se formando, já estava escrito no seu livro. Como podemos nós fugir da presença do Senhor? Como podemos nós querer enganar o Senhor, disfarçar diante de Deus? Diante dos homens nós podemos disfarçar, mas Deus nos revela através do seu Espírito. Deus revela para aqueles, irmãos, que se chega a Ele. Aqueles que entram no santuário, Deus os revela.